A apresentação ao Executivo, Assembleia Municipal e à cidade dos documentos referentes ao orçamento é sempre um dos momentos mais determinantes do mandato autárquico e um elogio à transparência das contas públicas municipais. Os números refletem políticas e as políticas condicionam os números, que não dependem apenas de um exercício anual e nem apenas das políticas e nem apenas das políticas locais. Mas esses números que fazem parte do presente relatório informam também da consequência de todas essas políticas que vêm sendo seguidas nos últimos anos e do caminho que se pretende seguir ou prosseguir daqui para a frente. Este é o 7º orçamento apresentado pela Governação Independente na Câmara Municipal do Porto, tendo o primeiro sido muito condicionado pela sua aprovação, muito pouco tempo após a tomada de posse, em 2013. Desde esse ano, o valor global cresceu 50% em receita, mas também em despesa, o que em boa parte se deve a um forte acréscimo do investimento. Esta é, pois, a realidade dos números. Uma realidade insufismável que nos indica sobre um caminho de crescimento e sustentabilidade das contas públicas municipais, mas também sobre os ganhos de qualidade de vida dos portuenses, como veremos adiante. Independentemente das leituras e do sentido de voto de cada força política, este é também o momento de convocar a participação da oposição no respeito pelos princípios democráticos que, no caso específico das questões orçamentais, vão explicitamente além do mero direito de recusar os documentos que lhe são apresentados. Por isso mesmo temos vindo a melhorar o processo de participação e discussão do orçamento, previamente à sua submissão à Câmara e à Assembleia, o que, seguramente, todas as forças políticas reconhecerão hoje. Os documentos que aqui se apresentam são já o resultado desse processo de auscultação e reflexão democrática que, acreditamos, não pode deixar de ser apelidada de exemplar. Mas qualquer orçamento o que reflete são previsões que resultam de intenções políticas, quer do lado da receita, quer do lado da despesa. Os bons orçamentos são aqueles cujas contas estão certas, ou seja, que são realistas e expectáveis, e que se apresentam com especial prudência do lado da receita e com uma declarada ambição responsável do lado da despesa. Com estes princípios, o município tem podido, nos últimos 6 anos, reduzir de forma determinante a sua dívida bancária, que inicia 2020 com 0 euros. 0 euros de dívida representam um serviço de dívida nulo. 0 euros de juros pagos à banca. 100% de liberdade na aplicação da parte disponível de orçamento para investimento. A grande questão é como se chegou aqui. Chegou-se a partir de uma elevada carga fiscal sobre os moradores? Chegou-se vendendo património municipal acima dos níveis de redução de endividamento, como aconteceu de forma insustentável nos 12 anos anteriores? Ou chegou-se com ganhos de eficiência interna e aproveitando o extraordinário momento económico da cidade, para o qual, entre outros fatores, contribuem também as políticas municipais? A questão é das mais legítimas do ponto de vista político, mas também é uma questão importante do ponto de vista das contas certas que comecei por referir. Com efeito, o Porto vive por estes anos uma espécie de paradoxo positivo para os seus moradores. Pagam cada vez menores taxas de impostos, pagam cada vez menos pelos seus serviços essenciais, têm cada vez mais e melhor acesso a bens culturais e serviços de elevada qualidade, mas a cidade consegue proporcionar-lhes isso enquanto melhora as suas contas, reduzindo o endividamento até 0 e criando cada vez mais atração sobre si própria, gerando mais receitas para o seu orçamento e para a economia local. Claro que para que esta equação seja possível, as empresas têm que encontrar aqui um bom ambiente para investir e para serem lucrativas. Sejam essas empresas da área imobiliária, sejam de outros setores da economia, como os ligados ao turismo ou ao comércio, e aqui incluímos em particular os pequenos negócios familiares, que vão proliferando por uma cidade que foi sempre um berço de empreendedorismo. Mas também os que não vivem no Porto, mas usam a cidade, têm que deixar um maior contributo, o justo contributo, pagando efetivamente pelo estacionamento, pagando efetivamente pelo uso turístico que fazem da cidade e deixando mais valia na economia, criando emprego e gerando mais receita. Esta é, assumidamente, a política económica da cidade. Uma política que se constrói em função do benefício dos que cá vivem ou dos que cá decidem passar a viver. Deixamos agora mais fundo aos números. Desde 2013, anos de tomada de posse do Executivo liderado pela solução política independente que se apresentou à cidade, reduzimos o IMI de forma muito substancial. A taxa aplicada era, quando da nossa chegada, de 0,45%,
ou seja, muito próxima do máximo de 0,5% então permitido. Hoje é de apenas 0,324%, muito próximo do mínimo permitido de 0,3%. Mas mesmo essa taxa, ligeiramente acima da mínima, só é paga por empresas, pela hotelaria e por quem tem, por exemplo, uma segunda residência ou prédios parqueados ou alugados na cidade. Porque, para os residentes que detêm casa própria, ela está ainda abaixo disso, graças à aplicação de um regulamento de redução de taxas de que fomos pioneiros no país. Para que fique claro, os portuenses pagam menos IMI do que qualquer outro município em qualquer concelho vizinho. E é esse um contributo extraordinário que o município do Porto lhes dá como incentivo a que habitem nesta cidade. A esse junta-se o preço da água, que é também dos mais baixos dos grandes municípios, tendo restado em 6 anos uma evolução que beneficia os municípios, já que os seus aumentos foram sempre residuais. E houve mesmo anos em que houve redução de preço. Para 2020, os preços manter-se-ão estáveis, o que representa uma redução continuada se comparados com a taxa de inflação e mais ainda com o preço da matéria-prima, que no mesmo período subiu substancialmente. Para este ano, no primeiro escalão, haverá de novo uma redução no preço da água, ainda que residual. Também o estacionamento é hoje para os moradores do Porto algo que pesa bem menos nos seus orçamentos. Se há 6 anos assistíamos a um sistema que os obrigava a pagar nos parcómetros, onde a fiscalização era insípida e provocava a invasão do espaço público por dezenas de milhares de carros vindos de outros municípios e que aqui parqueavam todos os dias, todos os dias, roubando lugares aos que cá viviam, se há 6 anos um morador pagava 400 euros pelo direito a estacionar nos lugares existentes na cidade, hoje a situação é diferente. O estacionamento está ordenado, quem vem de fora da cidade vê-se obrigado a deixar os lugares à rotação que tanto beneficia o comércio e a economia local. E os que cá moram, por 25 euros anuais, ou seja, por pouco mais de 2 euros por mês, ou menos de 7 cêntimos por dia, podem estacionar próximo das suas residências, sem recorrer aos parcómetros e em lugares que hoje encontram mais disponíveis. Os moradores do Porto, que são os portuenses, tenham eles uma longa história familiar na cidade, ou tenham vindo nesta geração habitá-la, e todos esses são portuenses, têm hoje outras vantagens em viver no Porto. Desde logo, vivem numa cidade vibrante, com gente, com comércio, com oferta de entretenimento, de desporto, de cultura. O cenário da cidade cinzenta, abandonada em ruína ou pré-ruína, foi substituído por uma cidade que oferece mundo aos seus municípios. Hoje, todos têm acesso à cultura, por um preço muito acessível ou mesmo sem qualquer custo. Todos podem ir ao Rivoli, ao Teatro do Campo Alegre, à Galeria Municipal, viajar pelo mundo das artes plásticas, do cinema, do teatro, da dança e da música. Ou podem assistir nos seus bairros, nos seus locais antes esquecidos, à cultura em expansão, que lhes leva tudo isso e os convida a participarem. Tudo isto aconteceu num tempo em que o investimento foi recorde e crescente. Nunca se investiu tanto na reabilitação da habitação social, onde o Porto já dobra os números que constituem para o Governo de Portugal um objetivo, infelizmente, ainda distante. A cidade está a ficar reabilitada no seu casco histórico, provocando sobre si o interesse imobiliário, pois claro, mas também dos que cá querem investir e já investem em empresas tecnológicas que trabalham para todo o mundo, mas também para os que cá vêm viver. Numa cidade abandonada, cinzenta, ninguém quer viver. Ninguém se queixa dos preços da habitação que não quer habitar, por muito baixos que esses preços cheguem a ser, por não haver procura. Numa cidade que renasce, numa cidade onde todos agora querem viver, há, claro, está pressão sobre os preços que assim sobem. Como queriam que fosse? Pergunto aos que se incomodam com o sucesso que vivemos. Como queriam que acontecesse? Que os que durante décadas ou mesmo gerações se viram a contas com património que precisavam de manter de pé, muitas vezes sem terem recursos para isso, os tivessem agora que recuperar, não participando, contudo, nos lucros que a economia lhes proporciona? Ou pretendiam que a Câmara ou o Estado interviessem e nacionalizassem o que durante décadas deixou às custas de privados com dificuldade? E tudo nacionalizado, com dinheiro que o país não tem, entregasse a todos a renda social? Sabemos que onde tal foi feito, esse modelo levou à degradação completa da sociedade e das condições de vida dos cidadãos. Estamos, pois, muito satisfeitos com os números que expressam nestes documentos. Eles mostram que, com os estímulos corretos à economia, ao trabalho, à livre iniciativa, criando um mix de oferta de emprego especializado com emprego indiferenciado, como acontece numa cidade que se abre às empresas tecnológicas, mas também ao turismo, é possível fazer crescer receita, desonerando os municípios e, simultaneamente, dar-lhes melhores condições de vida. Na cultura,
no desporto, nos transportes, na educação, no ambiente, na segurança, na gestão do espaço público. Um orçamento é acerca de números que espelham políticas e o resultado dessas políticas. E sobre isso há um número que concretiza tudo isso, o número de habitantes na cidade. Independentemente do fortíssimo investimento que temos feito na habitação social, subsidiando fortemente o preço das casas a quem não pode mesmo pagar, e são dezenas de milhares de pessoas no Porto, estamos a tratar também de preencher um efeito secundário recente que a crescente procura pela habitação nas cidades portuguesas provocou. Trata-se de um programa de habitação a renda acessível que tem um espelho de investimento já neste orçamento e que será lançado em distintos caminhos de investimento. Prevemos projetos inteiramente suportados pelo município, mas também opções para a construção e arrendamento acessível por parte de privados, nas condições impostas pelo município e em terrenos que lhes pertencem. Esses instrumentos possibilitarão a prazo a disponibilização de um estoque de habitação considerável. Contudo, não nos iludamos. O mercado da habitação para arrendamento apenas terá dinâmica se aos proprietários for garantido de forma duradoura que o seu património não é captado pelo arrendatário e que tem instrumentos para retirar efetivo lucro da habitação que coloca no mercado. E os sinais produzidos nos últimos anos não foram positivos. E tanto que não foram, que o mercado do arrendamento quase não existe no país e o que existe está onerado por legislação desadequada. De uma vez por todas, o país tem que decidir se quer ou não ter mercado de arrendamento. Se quer, não pode transmitir aos proprietários sinais contraditórios e ao arrendatário a ideia de que tem o direito a habitar a casa de outrem sem lhe dar a justa contrapartida financeira. Mais uma vez, esta não pode ser uma questão ideológica nem demagógica, pois desde 1975 que o país optou por seguir um caminho de economia aberta de mercado. Um mercado que deve ser regulado, mas que não pode ser condicionado, como foi no tempo do Estado Novo. Podia ainda assim dizer-se que o município está, pese embora uma política de promoção de território e fruto de todos os efeitos secundários que o sucesso também traz, a perder população. Ou seja, estará o Porto a ser alvo de um processo de gentrificação que o está a desertificar? Estaremos com estas políticas a expulsar habitantes, como os populismos da extrema-esquerda e da extrema-direita gostam de afirmar? Sobre isso, há uma má notícia e uma boa notícia para dar. A má notícia é que o processo de gentrificação existe, mas não nasceu há 6 anos, nem nasceu com o turismo, com a Ryanair ou com a perigosa chegada de independentes à governação da cidade. Esse processo começou nos anos 70 e não expulsou um número residual ou uma classe social do centro da cidade. Expulsou todos. Os pobres que foram cilados em torres de habitação social mal desenhados. Os remediados que foram procurar habitação na Maia, em Gondomar, em Gaia ou em Matosinhos, porque ali encontravam melhor preço, mas sobretudo melhor qualidade de vida, e porque os empregos também já começavam a escassear no Porto. E os ricos que não queriam habitar uma baixa perigosa, suja, abandonada e deserta. Esse foi o processo de gentrificação que o Porto conheceu nos anos 70, 80 e 90 do século passado, mas também na primeira década do presente século. Foi graças a esse processo que em 40 anos o Porto perdeu quase 1/3 da sua população e encostou outro terço à sua própria periferia, criando guetos e provocando um enorme buraco no seu centro. 100 mil portugueses desapareceram ou partiram, portuenses desapareceram ou partiram e não foram substituídos. E durante décadas, as forças políticas que agora enchem a boca com a gentrificação clamaram pelo seu sucesso e pelo seu regresso. A má notícia é essa. Lutamos no Porto, como noutras cidades, contra a história de décadas de políticas locais e nacionais desastrosas, com ou sem a conivência de todos os que agora têm representação nas nossas assembleias, mas pelo menos com o seu conhecimento e queixa. A boa notícia é que esse tempo acabou. Os tempos prolongados, dolorosos, penosos e muito penalizantes para a cidade, em que esta perdia habitantes sem saber o que fazer, acabaram. Hoje o Porto consegue apresentar um número que desmonta por completo o discurso da desgraça anunciada, provocada pelo crescimento da economia, da reabilitação e do turismo. Pelo segundo ano consecutivo, segundo o mesmo INE, Instituto Nacional de Estatística, que tanto foi citado para anunciar o apocalipse, o Porto ganhou habitantes. Quase 50 anos depois, e por 2 anos consecutivos, o Porto volta a ganhar habitantes. Os orçamentos são números, previsões, dotações. Representam políticas. Políticas que continuam estratégias ou corrigem os seus resultados. É o que procuramos fazer com o presente orçamento.
Mas o número mais importante de todos é este, é o do crescimento humano da sociedade, em todas as suas dimensões, sociais, culturais e também demográficas. Permitam-me ter, em todos estes aspectos, a opinião bem sustentada nos números de que a cidade está a ganhar as diversas batalhas que decidiu enfrentar, até na área da demografia, e mesmo que isso destrua por complexo um discurso politicamente demagógico que, convenhamos, está gasto. Naturalmente, a cidade está hoje confrontada com novas pressões. Há mais pessoas a trabalhar na cidade, há mais atividade económica, há mais construção civil, há novas logísticas, há mais turistas, há mais habitantes. A procura pelo espaço aumentou, não teria aumentado e até teria diminuído se continuássemos a perder população e as atividades económicas estivessem a definhar. Esse aumento tem impacto indisfarçável e inevitável em todos os recursos da cidade e, em particular, na mobilidade. Tanto mais que, nessa matéria, há mais de uma década que não ocorrem investimentos significativos por parte do Estado. Foi por essa razão que, concomitantemente com o investimento do Estado agora anunciado para o metro do Porto, ainda assim insuficiente, e o empenho do município da área metropolitana em resolver o problema da VCI, bem como da decisão de construir uma nova ponte com o município de Vila Nova de Gaia como parceiro e de investir em modos suaves, se entendeu, em articulação com o Estado e com os municípios vizinhos, ser necessário assumir de imediato a municipalização da STCP. A única forma de reduzir a dependência do transporte individual é garantir que nos próximos anos a oferta de transporte público confortável e sustentável substitui a excessiva dependência do veículo automóvel, cuja proliferação não encontra resposta na rede viária existente, reclama uma proporção inaceitável do espaço público já de si exíguo e que os cidadãos desejam para outros usos comuns e tem uma pegada ambiental inaceitável. A municipalização da STCP, que é um velho anseio dos portuenses, tem um impacto significativo no orçamento, mas tem um elevado potencial, com impacto transversal em todas as políticas municipais. A devolução do espaço público à sua mais nobre função, quer através da sua humanização em zonas da cidade ainda degradadas, quer através do investimento em novos parques e jardins, é uma condição indispensável para o equilíbrio territorial que se pretende alcançar, reduzindo as assimetrias e reforçando o sentimento de pertença dos cidadãos. Este é, pois, o Orçamento Municipal para 2020, um documento que indica muito claramente qual a política municipal, voltado para Campanhã e para a recuperação do seu atraso histórico, para a habitação pública e apoiada para o benefício aos residentes, através da aposta na sustentabilidade, no ambiente, na educação e sempre com contas à moda do Porto. Dirá a oposição legitimamente que poderíamos baixar ainda mais os impostos que baixamos, que poderíamos fazer um esforço ainda maior no preço da água, mas isso não seria tratar bem o futuro dos portuenses, nem respeitar o compromisso eleitoral que por duas vezes assumi. As contas públicas municipais são públicas, mas dependem muito da economia, da forma como a tratamos e estimulamos, mas também de fatores conjunturais que uma autarquia nem sempre pode influenciar, por responderem a fenómenos nacionais e também internacionais. Daí a prudência que devemos ter sempre do lado da despesa. Queremos que está demonstrado o bom senso da forma como temos equilibrado os nossos orçamentos, dando benefício e reduzindo dívida, sem para isso vender os anéis. O investimento que continuamos a fazer neste orçamento em áreas como a habitação social, o ambiente, a educação, cultura, reabilitação urbana, via pública, proteção civil e polícia, recursos humanos, atração de investimento, inovação e outras, pode ser apenas a continuidade de políticas anteriormente já assumidas por este ou até por anteriores executivos, mas não é por isso menos importante. Ao contrário, pese embora haja uma tendência para valorizar o que é novo, é importante que não se desvalorize aquele investimento que, por tão bem executado e tão bem continuado, já não é notícia. Ele é, contudo, notado nas contas que aqui apresentadas e das quais, modestamente, nos orgulhamos por serem o resultado de políticas municipais e nacionais, mas, sobretudo, por serem fruto do trabalho dos portuenses que, sabiamente, sempre souberam fazer as suas escolhas em liberdade. Finalmente, deixo uma palavra aos trabalhadores municipais e às organizações das empresas municipais que também se espelham nestes documentos. O orçamento é também o reflexo na aposta que continuamos a fazer no capital humano, recusando a ideia de que a despesa com recursos nesta área seja um custo. Não, é um investimento. E é um investimento reprodutivo numa cidade que está a crescer e precisa de oferecer mais
e melhores serviços aos seus municípios.